juntos. Ken, Spock e eu jogamos uma partida, que transcorreu surpreendentemente bem. O jogo era difícil, mas os números funcionavam, as lições se revelavam e ficamos todos contentes. A pessoa seguinte com quem me encontrei foi Michael Lester, o advogado de nossa equipe. Como já disse, Michael é um dos advogados de propriedade intelectual mais respeitados no mundo da tecnologia, das patentes e das marcas registradas. Quando o time de futebol Browns quis ir embora de Cleveland, mudar-se para Baltimore, Maryland, e transformar-se nos Baltimore Browns, foi a firma de Michael, a Squire, Sanders Dempsey, que a cidade de Cleveland convocou para não perder seus direitos sobre a marca Browns. O time acabou se mudando e adotando o nome Baltimore Ravens, mas só depois que prometeram a Cleveland um time com acesso à National Football League. O mais importante, que o nome Browns continuaria pertencendo à cidade. A coisa toda foi como se alguém me dissesse: você pode se mudar, mas o seu nome, Robert Kiyosaki, fica aqui. O nome pertence à cidade de Phoenix. Ache um novo nome para usar. Que tal Joy Smith? Assim que recebeu o Spock que eu havíamos feito, Mickey iniciou o processo de obtenção de patentes, marcas registradas e outras barreiras legais que iriam proteger minha propriedade intelectual. Eu telefono para você assim que tiver notícias do departamento de patentes, disse-me ele antes de nos despedirmos. Quanto tempo vai demorar? Perguntei. Pode demorar um pouco. Depende das perguntas que eles farão. Existe a possibilidade de eles recusarem parte das reivindicações de patente. Aí, teremos que aprofundar o assunto e voltar a solicitar. Spock colocou novamente seu pensamento para trabalhar, usando desta vez sua mente analítica e testando o jogo em um computador. Submeteu o jogo a 150.000 simulações diferentes, sem que houvesse uma falha, e estava sorrindo de uma orelha a outra quando me entregou páginas e páginas de cálculos matemáticos. O desafio representado pelo projeto deixara-o felicíssimo. Até hoje não tenho a mínima ideia do que aqueles cálculos querem dizer, mas Michael Lester sorriu do mesmo jeito quando lhe entreguei a papelada. Senti-me como se tivesse voltado aos bancos escolares. 2 primeiros da classe adorando fazer as provas e eu, o aluno medíocre ou menos ainda, pensando por que diabos eles ficavam tão contentes com aquilo. Como você talvez já tenha adivinhado, eu já estava construindo um novo triângulo DI. Como empreendedores, Kim e eu tínhamos uma clara missão. Naquele momento, como líderes do projeto, estávamos montando uma equipe. Sharon, Michael Lester me telefonou depois de um mês e disse: agora você pode ir em frente e mostrar o jogo a outras pessoas. Ainda não temos a patente, mas já registrei a solicitação e seus direitos estão garantidos. Mesmo assim você terá que fazer as pessoas assinarem compromissos de confidencialidade antes de verem o seu produto. Como talvez vocês se lembrem, foi isso que eu não fiz quando inventei as carteiras de nylon. Poucas semanas depois que inventei o produto, comecei a vendê-lo sem nenhuma proteção legal. Em menos de 3 meses, nossos concorrentes já estavam vendendo minha criação. Eu havia cometido um erro devastador. Mas a lição que eu havia aprendido a partir daquele erro estava agora em vias de compensar muito. Antes que eu me esqueça, disse Mickey, você disse quando me procurou que a sua missão é melhorar o bem-estar financeiro da humanidade. A missão é essa, respondi. E você pretende fazer isso com esse jogo? Do jeito que ele disse isso, era mais uma declaração que uma pergunta. Exatamente, disse eu. Ensinar as pessoas a controlar seu próprio dinheiro. Os conceitos fundamentais de contabilidade e investimento, aprendidos através de um simples jogo? Outra pergunta que mais parecia uma afirmação. É isso que vamos fazer, afirmei. Você se importaria se eu conversasse com minha mulher acerca do jogo? Ela é uma contadora experiente. Já trabalhou para um dos grandes escritórios de contabilidade e organizou alguns negócios. Mas a verdadeira razão para eu querer contar o que você está fazendo é que a missão dela é a mesma que a sua. Ela é apaixonada pelo ensino de finanças e acho que ficaria realmente interessada.
Você se importaria se eu contasse a ela, apenas em termos gerais e sem mais detalhes? Não, pode contar, respondi hesitante. Mas por favor lembre a ela que eu não sou contador. Você não é contador. Não diga, caçoou Mickey rindo da própria piada. Não se preocupe, eu direi isso a ela. E com isso desligamos. O motivo da minha hesitação está relacionado ao que eu disse no começo deste capítulo. Assim como o pai rico, sou uma dessas pessoas que não tem qualquer treinamento formal em nenhum dos níveis do triângulo DI. Enquanto estivera criando o jogo, a ideia de que eu, que não tenho nenhum treinamento formal em contabilidade, estava criando um jogo que iria ensinar noções básicas de contabilidade havia sido um pouco assustadora. Mickey achou que eu estava apenas brincando com a piada que ele fizera sobre o fato de eu não ser contador, mas a piada havia atingido um nervo. Agora ele iria conversar com sua mulher, uma contadora pública certificada. Tive a sensação de que eu iria ser desmascarado como uma fraude. O grande teste. Ken, Spock e eu trabalhamos durante as semanas seguintes para aprontar nossos protótipos do jogo. Havíamos jogado com vários amigos e o jogo funcionou muito bem. A razão para o jogo ter funcionado tão bem era que todos esses amigos eram investidores. Agora iríamos fazer o teste beta, verdade, numa série de partidas experimentais, para verificar se o jogo também funcionava com pessoas comuns. Àquela altura, o jogo era apenas alguns desenhos toscos em papel de embrulho mais grosso e usávamos balas de diferentes calibres como peças de jogo. As balas eram ótimas porque seu peso mantinha o papel nivelado. Reservamos a sala de conferências de um hotel, capaz de acomodar 20 pessoas, e começamos a convidar pessoas, principalmente estranhos, para entrar e jogar. Você não tem ideia de como isso é difícil. A maioria das pessoas achava uma desculpa para não jogar quando ficava sabendo que o jogo era sobre contabilidade e investimentos. Exige matemática? Perguntou uma pessoa, e desligou quando eu disse que sim. Quando estávamos começando a achar que ia faltar gente, Mickey telefonou e disse: Vocês se importariam se eu levasse minha mulher e minha filha para testar o jogo? Engoli em seco. Sua mulher? A contadora? Acho que ela vai gostar. Está bem, disse eu. E que idade tem a sua filha? 19. Na verdade ela deve ir para a universidade nesse mesmo dia. Acho que seria ótimo se ela também experimentasse jogar. Está bem, disse eu de novo, pensando com meus botões. Maravilha. Uma contadora e uma adolescente. Provavelmente uma adolescente. Pernóstica. Quando contei a Kim que Mickey ia trazer a mulher e a filha, ela disse: Perfeito. Não admira que haja 2 cadeiras sobrando. Tinha que ser. Oh Deus, disse eu, sacudindo a cabeça perante a ideia da intervenção divina ser a razão para tanta gente ter se recusado a participar do teste beta, deixando exatamente 2 lugares vazios. Mas quem acredita nessas coisas? Jogando o jogo. Em uma bela manhã de sábado, 9 dos 10 convidados entraram na sala. O 10º simplesmente não apareceu. Sharon, Mickey e Shelley, a filha do casal, estavam prontos. O medo de parecer ridículo voltou a me invadir quando apertei a mão de Shelley. Depois de alguns salamaleques, começamos a jogar. Havia 2 mesas, uma com 4 pessoas e a outra com 5. Passadas mais ou menos 3 horas, Sharon levantou o braço para avisar que havia ganhado. O jogo havia funcionado, pelo menos para uma pessoa, e continuamos jogando. Quando as 2 mesas já estavam entusiasmadas, Sharon se levantou e foi embora levando a filha. Ela havia nos avisado antecipadamente que teria que pegar a estrada e levar Shelley até Tucson, onde a moça estudava na Universidade do Arizona. Sem chance de conversar com Sharon, fiquei sem saber o que ela havia achado do jogo e minha cabeça começou imediatamente a imaginar as coisas horrorosas que uma contadora certificada teria a dizer sobre mim e meu jogo. Finalmente encerramos a partida, por volta da 1 da tarde. A frustração foi tão grande que achei que o teste ia acabar em briga. Ninguém mais havia conseguido escapar da competição pelo sucesso.
Ninguém mais havia ganhado. As pessoas apertaram minha mão ao irem embora, mas ninguém disse lá muita coisa. A maioria apenas me olhou de um jeito estranho e foi embora. Nem mesmo Michael havia conseguido ganhar o jogo e eu podia perceber que ele também ficara muito frustrado. Sacudindo a cabeça, ele disse: jogo difícil. Não consegui escapar da competição pelo sucesso. Do jeito que ele engrolou as palavras, pensei que fosse me morder. Ir em frente ou jogar tudo fora. Kim, Spock e eu analisamos o que havia acontecido, depois que guardamos as peças do jogo. Talvez seja difícil demais, aventei a hipótese. Kim e Spock concordaram com a cabeça. Mas Sharon escapou da competição pelo sucesso. Ela ganhou o jogo, disse Kim, a eterna otimista. Mas ela é contadora, gemi. Ela não precisa do jogo. As pessoas que realmente precisam do jogo não ganharam, não escaparam da competição pelo sucesso, não aprenderam nada. Só ficaram frustradas. Fiz o melhor que pude para simplificar o jogo, disse Spock. Não sei se vou conseguir torná-lo ainda mais fácil sem prejudicar os objetivos de se jogar o jogo. Bom, vamos levar tudo para o carro e ir para casa. Kim e eu vamos embora para o Havaí amanhã. Teremos que decidir entre ir em frente com o projeto ou mandar tudo para o espaço. Na praia. Durante a semana seguinte, Kim e eu nos levantávamos, tomávamos café e íamos caminhar na praia. Numa manhã, eu acordava todo entusiasmado, pronto para ir em frente com o projeto. Na manhã seguinte, acordava deprimido, querendo encerrar o projeto. Isso durou uma semana e foram umas férias horríveis. Quando fizemos as malas e fomos para o aeroporto, Kim perguntou: por que você não telefona para a Sharon? Em vez de ficar tentando adivinhar o que ela achou, por que você não pergunta a ela? Mas ela é contadora, respondi. Ela tem que detestar o jogo. Sabe que é tudo uma fraude e que o jogo não tem nenhuma qualidade. Ela não disse isso, contestou Kim. Isso é o que você está dizendo a si mesmo. A razão para eu ter me alongado tanto é que aquele foi um período muito difícil para mim. Quando as pessoas dizem que têm medo de assumir riscos e ir em frente com um projeto, lembro que eu também tenho. Kim e eu estivemos em um turbilhão durante aquele período. Estava tudo vai não vai. Tratava-se de cumprir a missão ou simplesmente voltar a ganhar dinheiro. O novo sócio. Depois que o avião pousou em Phoenix, ligamos para Sharon e marcamos uma reunião. Parado em frente à porta da enorme casa do casal, localizada em um bairro de luxo, apertei a campainha. Esperando ouvir o pior, Kim e eu nos sentamos para ouvir o que Sharon pensava a respeito do nosso jogo. Eu adorei o jogo, começou ela. É melhor do que eu esperava. Quando vi os elementos do jogo, empregos, demonstrações financeiras e toda aquela matemática, fiquei achando que seria um jogo aborrecido. Mas ele conjuga tudo. Obrigado, disse eu. Sei que você é uma contadora pública certificada e acho que não tem a mínima ideia do quanto isso me deixou nervoso. Existem muitos contadores que poderiam fazer bom uso desse jogo. Mas o que me deixou mais entusiasmada é que minha filha adorou, disse Sharon sorrindo como mãe orgulhosa que era. Sabe o que ela me disse quando fomos para o aeroporto? Não, diga-nos por favor. Ela era a pessoa mais jovem na sala e gostaríamos de saber o que uma adolescente acha do jogo. Bem, eu pensei que ela fosse me bater quando saímos da sala. Vocês sabem como são os adolescentes, e ficamos lá muito mais tempo que eu dissera a ela que ficaríamos. Naquele dia, ela estava se mudando para seu primeiro apartamento e, como se não bastasse, ela teve a mesma dificuldade para jogar que as outras pessoas, disse Sharon. Achei que ela ia reclamar do atraso quando saímos da sala, mas o que ela disse foi: mãe, esse jogo é fantástico. Aprendi mais nessas 3 horas do que aprendi nos 3 últimos anos do nível médio. Naquele instante, percebi que eu tinha em mãos um grande produto, que poderia realmente fazer muita diferença na vida das pessoas. Kim sorriu e começou a falar de outras coisas com Sharon. Eu entrei em órbita.
Passei a me sentir em outro mundo e mal podia acreditar no que tinha ouvido. Eu não conseguia acreditar que as importantes lições que Pai Rico havia me dado tivessem sido incorporadas a um jogo que alguém como Sharon, com todas as suas credenciais, concordasse. Spock, King e eu, havíamos passado pelo buraco da agulha. Havíamos apanhado a sabedoria que eu recebera de Pai Rico, colocando-a em um produto tangível. Tudo isso aconteceu no verão de 1996. Kim e eu fomos então em frente e contratamos Kevin Stock, o fantástico artista gráfico que desenhou o jogo. Feito isso, Kevin despachou as artes finais para uma empresa fabricante de jogos no Canadá. Em novembro de 1996, a versão comercial do jogo foi jogada no Seminário de Investimentos promovido por um amigo em Las Vegas, no estado de Nevada. O jogo funcionou e os participantes o adoraram. A mudança de paradigmas que queríamos estava acontecendo. Voamos imediatamente para Singapura, para o workshop de investimentos que o outro amigo ia promover, e o jogo fez mais uma vez a mágica da mudança. Enquanto Kim e eu estávamos apresentando o jogo pelo mundo, Sharon se ofereceu para dar uma olhada na primeira versão do livro, que ainda estava em meu computador. E não cobrou nada. Ela queria simplesmente apoiar a missão e transformou aquela mixórdia de história sobre o que eu havia aprendido com Pai Rico, no livro Pai Rico, Pai Pobre. O livro foi lançado oficialmente na casa de Mick e Sharon, no dia do meu 50º aniversário, 8 de abril de 1997. Pouco mais tarde, Sharon, Kim e eu organizamos a The Rich Dad Company e Sharon concordou em ser a CEO. Observando o triângulo DI, você entenderá como as peças foram montadas. Eu, Rolf e Kevin Stock nos encarregamos do produto. Mick assumiu o jurídico. Sharon ficou com sistemas e fluxo de caixa. Kim novamente e eu assumimos comunicação. Como uma equipe. Na liderança, Kim, eu mesmo e Sharon, que também será CEO. Marcas registradas. Trabalhando em colaboração com Michael Lester, Kevin Stock também elaborou o que é chamado de Trade Dress, a imagem gráfica que ajuda a identificar a marca Pai Rico. Todos os nossos produtos têm um tema, uma aparência e uma sensação semelhante. As cores que utilizamos são tons específicos de púrpura, amarelo e preto. As pessoas reconhecem esse esquema de cores como uma indicação de que se trata de um produto da The Rich Dad Company. Como Michael costuma afirmar, isso não acontece por acaso. Quando alguém transgride nossa trade dress ou nossas marcas registradas, coisa que frequentemente acontece, a equipe jurídica de Michael entra em ação e vai inicialmente conversar com o infrator. Nossas marcas registradas e nossa trade dress constituem propriedade intelectual que tem muito valor no mundo todo. Na China, as pessoas chamam a Pai Rico de tempestade púrpura. O negócio deslancha. O negócio começou a deslanchar quase imediatamente, assim que foi organizado. Os pedidos começaram a chover e o dinheiro veio atrás. Todas as dívidas foram imediatamente pagas e, em pouco tempo, o negócio estava estourando. Havíamos começado a trabalhar em um grande quarto de vestir na casa de Sharon e Mick, mas logo ocupamos a garagem e em seguida todos os espaços vagos da casa. Fomos obrigados a comprar um prédio comercial com possibilidade de ampliação para instalar o negócio. Nos Estados Unidos, o livro Pai Rico, Pai Pobre entrou na lista de best-sellers do Wall Street Journal e do The New York Times, apesar de ser um dos poucos livros das listas que não fora publicado por uma grande editora. Nossa editora original foi a Tesh Press, Inc., de propriedade de Sharon e Mick. As editoras começaram a telefonar, oferecendo-nos muito dinheiro para firmarmos um contrato. A equipe de produção de Oprah telefonou e nosso negócio explodiu depois que estive no programa de Oprah no verão de 2000. Havíamos nos transformado em sucesso internacional praticamente da noite para o dia. Como expandir um negócio? Existem muitas formas de um negócio se expandir, dentre elas: 1. Duplicar todo o triângulo DI. Basicamente falando, abrem-se mais negócios depois que se resolve os problemas do primeiro. Existem muitos restaurantes que têm filiais bem-sucedidas, espalhadas numa mesma cidade.
Para crescer, talvez seja necessário mudar a liderança. É muito frequente que o dono venda um negócio para uma empresa maior e comece tudo de novo. 2. Franquias. O exemplo mais famoso de expansão através de franquias é o McDonald's. 3. Abrir o capital da empresa por meio de uma IPO, oferta pública inicial. Valendo-se do capital de investimento de entidades como Wall Street, a empresa pode aproveitar um suprimento praticamente ilimitado de dinheiro, desde que continue crescendo. 4. Licenciamento e joint ventures. Foi esta a forma que escolhemos para expandir nossa empresa. O licenciamento consiste basicamente em autorizar outras empresas a fabricar seus produtos. A T. Richard Company, por exemplo, associou-se a Warner Books para publicar os livros da série O Guia do Pai Rico em inglês. Em vez de usarmos nosso próprio capital para imprimir, armazenar e despachar nossos livros, o contrato que firmamos com a Warner Books estipula que ela, por sinal uma grande empresa, se encarrega da produção, da distribuição e da cobrança, mandando-nos um cheque a cada trimestre. Conforme nosso sucesso foi aumentando, nosso licenciamento, ou seja, o nível aspectos legais do negócio, expandiu-se para mais de 44 idiomas diferentes em mais de 80 países. Não temos nenhuma despesa com a produção ou a estocagem dos livros. Não precisamos de um armazém gigantesco, nem de contratar um enorme corpo de vendedores, ou lidar com estoques ou despachos para que nossos produtos cheguem a um mundo todo. O plano multi-estratégico de uma só tática. Minha formação militar exigiu que entendêssemos a diferença entre estratégia e táticas. Dito de maneira simplificada, as táticas são aquilo que se põe em prática. A estratégia é o planejamento que permitirá que as táticas sejam implementadas. Um de meus instrutores militares era irredutível quanto à importância de se utilizar uma só estratégia e diversas táticas para se ganhar uma guerra. Ele dizia: o líder militar tem que se concentrar em um objetivo ou tática. Ele deve buscar uma única coisa. O restante será a estratégia de execução das táticas. E recorria a exemplos de conflitos militares ganhos pelo líder que tinha as melhores estratégias concentradas numa única tática. Não esqueci o que ele havia nos ensinado quando ingressei no mundo dos negócios. Percebi imediatamente que as empresas que recorriam a uma só tática e a múltiplas estratégias eram aquelas que venciam nos negócios. A Domino's Pizza, por exemplo, vale-se de uma única tática para derrotar a concorrência. Objetivando se diferenciar na guerra das pizzarias, a Domino's desenvolveu um negócio centralizado numa única tática: entregar a pizza em 30 minutos ou menos. Todo o negócio foi projetado em função de uma só promessa, uma só tática. Para transformar essa única tática em realidade, a empresa adota então vários planos estratégicos. A Domino's começou a conquistar sua fatia de mercado, subtraindo os clientes da concorrência assim que entrou no mercado. Os concorrentes como a Pizza Hut não conseguiram evitar isso porque suas instalações não haviam sido projetadas para entregar as encomendas em menos de 30 minutos. Visando combater a Domino's, a Pizza Hut aumentou a publicidade, ou seja, o nível comunicação, anunciando o lançamento de novos tipos de pizza, o nível produto. Começou a guerra das pizzarias. As armas da Pizza Hut foram os produtos melhores e as da Domino's foram a promessa de uma entrega mais rápida. Se você lê o livro de Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, deve ter notado que muitas empresas de grande porte utilizam uma única tática. Jim Collins não chama isso de tática única, estratégia múltipla, mas sim de princípio do porco-espinho e utiliza o Walmart como exemplo de tática única: bons produtos pelo menor preço. Esse seria um motivo de conseguir derrotar a concorrência, que adota táticas múltiplas ou ainda mais estratégias. Dito de outra forma, os concorrentes da Walmart simplesmente não definiram com clareza suas próprias táticas únicas. Todas as atividades do Walmart giram em torno de uma só promessa, promessa essa que evidentemente agrada aos clientes. Isso significa que o Walmart não ganha no nível produto. Tal qual a Domino's, vence no nível sistema do triângulo DI.
Você talvez se lembre de que Thomas Edison também ganhou a batalha da luz elétrica no nível sistema e não no nível produto. Henry Ford também venceu a partir do nível sistema. Ele simplesmente fabricou carros baratos em massa para as famílias da classe operária. Nunca disse que faria os melhores carros. Prometeu simplesmente os carros mais baratos e depois centralizou seu negócio em função dessa promessa. O McDonald's não faz o melhor hambúrguer que existe. Ray Kroc construiu seu negócio em função da ideia de oferecer a melhor franquia possível às pessoas que queriam operá-la. O plano de negócios que elaborei enquanto estive nas montanhas do Arizona foi baseado numa única tática e 3 estratégias. A primeira página daquele simples plano de 2 folhas era mais ou menos assim. Tática: jogar o jogo Cash Flow. Estratégias: 1. Publicar um livro. 2. Veicular um informe publicitário. 3. Realizar seminários sobre investimentos baseados no jogo. Na segunda página, planejei resumidamente como eu achava que conseguiria colocar em prática as 3 estratégias. A única tática era conseguir levar o máximo de pessoas possível a jogar o jogo. Eu sabia que havia inventado um grande jogo e que, se as pessoas o jogassem, suas vidas mudariam. Elas conseguiriam enxergar todo um mundo novo de oportunidades. Ficariam menos sujeitas a entregar impensadamente seu dinheiro a pessoas que consideravam especialistas, como os gerentes de fundos mútuos, e poderiam ser motivadas a se transformar em seus próprios especialistas em finanças. Era isso. Eu sabia que, se fosse bem-sucedido, ganharia dinheiro tanto com as estratégias quanto com a única tática. Uma ideia pouco arriscada. A primeira lição: tenha sempre uma ideia ou estratégia pouco arriscada onde se apoiar. Pai rico me ensinara que, sempre que iniciar um negócio ou fizer um investimento, terei que ter uma ideia pouco arriscada. Quando se investe em imóveis, por exemplo, esse investimento será pouco arriscado se render um pouco a cada mês. Mesmo que o valor da propriedade não aumente, ainda assim se recebe alguma remuneração pelos dólares investidos. A estratégia de promover seminários sobre investimentos foi minha ideia pouco arriscada. Uma vez que já tinha experiência em matéria de seminários, eu sabia que, se as outras 2 estratégias não dessem certo e ninguém quisesse saber do meu jogo, eu poderia recuperar o que havia investido no desenvolvimento do produto simplesmente promovendo seminários sobre investimentos. Em poucas palavras, uma ideia pouco arriscada é aquilo que você pode colocar em prática. Monte um negócio capaz de fazer o que nenhum outro pode. A segunda lição: organize um negócio em função de uma vantagem tática exclusiva. Segundo o meu plano, adotando a tática de jogar o jogo, eu praticamente eliminaria toda a concorrência, porque as precauções jurídicas eram sólidas e ninguém mais poderia fazer o que nosso negócio ia fazer. Ninguém mais teria nosso jogo Cash Flow. Como dizia Pai Rico, monte um negócio capaz de fazer o que nenhum outro pode. Em poucas palavras, concentre todas as suas iniciativas na sua força essencial, no seu produto exclusivo. O plano funcionou. Depois que nosso livro teve um certo sucesso, associamo-nos à Warner Books para publicar e distribuir a versão em inglês e licenciamos outras editoras ao redor do mundo para publicar as traduções em outros idiomas. Licenciamos o direito de vender alguns dos nossos produtos através de informes publicitários na televisão. E fomos para a estrada para realizar seminários sobre investimentos nos Estados Unidos, na Austrália e em Singapura. O dinheiro começou a entrar a partir das 3 estratégias, bem como a partir dos jogos vendidos. Quando falei sobre dinheiro espiritual, eu realmente não achava que iríamos ganhar tanto dinheiro quanto ganhamos, partindo apenas de nossas estratégias. A coisa toda foi como mágica. Mais estratégias. Hoje em dia, a tática continua sendo a mesma. Todas as nossas estratégias se concentram em levar as pessoas a jogar os jogos Cash Flow. Hoje, em 2005, o número de estratégias aumentou. Nosso negócio abrange, atualmente, o seguinte: 1. Livros em 44 idiomas diferentes. 2. Jogos em 15 idiomas diferentes. 3.
Empresas de marketing de rede que vendem nossos produtos. 4. Um negócio de treinamento. 5. Um negócio didático que promove seminários em mega-eventos onde me apresento na companhia de pessoas como Donald Trump. 6. Promoções radiofônicas, incluindo seminários produzidos e promovidos pela Infinity Broadcasting. 7. Veiculação do nosso programa através do canal educativo PBS. 8. Clubes onde se joga o cash flow, espalhados pelo mundo todo. 9. Os Maricopa Community Colleges, o maior sistema de escolas comunitárias da América, que ministram cursos pai rico de 2 matérias, utilizando nossos livros e nossos jogos como currículo. Este currículo está se difundindo para outras escolas no mundo todo. 10. O site www.richkidsmatkid.com, que oferece, em inglês, as matérias gratuitamente, desde o jardim de infância até o último ano do ensino médio, no mundo todo. As escolas podem além disso baixar cópias gratuitas do nosso jogo Cash Flow for Kids. Nossa empresa cresce agregando parceiros que possam aumentar nossas estratégias. Concedendo licenças ou formando joint ventures, não somos obrigados a aumentar o número de empregados da The Rich Dad Company. A empresa continua relativamente pequena, mas hoje tem grandes parceiros. Calculamos que existam mais de 15 mil pessoas trabalhando para nós de um jeito ou de outro, no mundo todo. A Forbes define uma grande empresa como aquela que tem 5 mil ou mais empregados. A The Rich Dad Company se enquadra na classificação, porque tem milhares de pessoas trabalhando para ela através do licenciamento. Era tudo parte do plano, antes mesmo que o negócio existisse. Cresceu, mas continuou pequena. No início deste capítulo, relacionei uma série de tarefas que pai rico considerava importantes em um líder. Depois que o produto foi desenvolvido e legalmente protegido através de patentes e marcas registradas, Ken, Sharon e eu nos concentramos nas seguintes tarefas de um líder. 1. Fortalecer internamente a empresa. 2. Fortalecer externamente a empresa. 3. Melhorar os resultados financeiros. Trabalhando pelo dinheiro cooperativo, a empresa passou sem dificuldades por todo esse rápido crescimento. Em vez de o sucesso nos destruir, como no caso da empresa de carteiras de nylon, o crescimento da The Rich Dad Company só a tornou mais forte. A empresa cresceu porque fomos cooperativos, trabalhamos pelo dinheiro cooperativo. Cada dólar proveniente de nossos parceiros estratégicos licenciados foi $1 cooperativo. Cooperando em vez de competindo, tanto nós quanto nossos parceiros estratégicos ficamos ricos. Se é que posso dizer, acredito que nossa pequena empresa foi muito bem projetada. Alavancamos os talentos de nossa equipe para desenvolver e proteger a propriedade intelectual e depois alavancamos a propriedade intelectual, através do licenciamento no mundo todo. Encontramos a equipe certa para nos orientar nesse processo. No livro Como Conseguir Dinheiro, Michael Lechter analisa como conseguimos isso e como você pode utilizar a mesma estratégia em relação a seu negócio. A The Rich Dad Company não passou pelas dores do crescimento que muitas empresas pequenas enfrentam. Não tivemos problemas de fluxo de caixa, nem de espaço ou de aumento do quadro de empregados. A empresa continuou basicamente do mesmo tamanho, apesar de havermos crescido exponencialmente. O que aumentou foi o número de parcerias estratégicas. Todos aqueles anos de erros, acertos e aprendizado estavam começando a valer a pena. O futuro concretizado. Hoje em dia, Kim e eu vivemos em um mundo melhor do que jamais havíamos sonhado, em vez de termos apenas um vislumbre desse futuro. Parece mágica e é mágica. O dinheiro e o estilo de vida são evidentemente magníficos, mas a verdadeira mágica é a sensação de ser alguém. Quando penso em meu pai desempregado, sentado em frente ao televisor, nas crianças, trabalhando nas sweatshops da Ásia para fabricar minhas carteiras de nylon e nas famílias jogando cash flow perto do Yangtze, vejo que esta foi a verdadeira mágica.